peço que você abra, por gentileza, sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, eu vou ler os 14 primeiros versículos. Diz assim: encontraram? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Do versículo 13 até o 14 não tem um ponto. Paulo escreve isso num fôlego só. Mas Efésios é uma carta que foi escrita para ser entregue à igreja de Éfeso, por isso tem esse nome, mais ou menos ali nos anos 60, 62, 63, quando ele estava preso em Roma. E segundo alguns eruditos, essa é uma carta que nós poderíamos chamar de encíclica, ou seja, ela era destinada a todas as igrejas, então cada igreja recebeu com um comecinho diferente. Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos que vivem em Corinto, aos santos que vivem em Tessalônica. Existe essa possibilidade, mas o fato é que recebemos aquela que foi destinada aos irmãos da cidade de Éfeso. Ela contém uma reflexão de Paulo, muito mais focada na igreja como um organismo universal de Deus, do que no sentido de igreja local. E isso talvez seja o motivo pelo qual os eruditos pensem dessa maneira. Ela não foi escrita para novos convertidos. Ela foi escrita para crente maduro, que sabia o que ele estava falando. Não foi escrita para quem era neófito. Mas para aquelas pessoas que, sabendo quem era Deus e qual era a sua vontade, tinham o desejo de crescer no Senhor. É para essas pessoas que ele escreve, alguém que tem um desejo de real compromisso com Deus. E os dois temas principais nessa epístola são o propósito soberano de Deus, olha aí a nossa EBD de hoje, que falam particularmente da redenção dos eleitos. Isso é a primeira metade da carta, e a segunda metade da carta vai falar de vida cristã, ou seja, do exercício costumeiro, diário, comum daqueles que são os eleitos, alvo desse chamado especial de Deus. Talvez de todas as epístolas paulinas seja a que trata em maior profundidade a questão da unidade da igreja de Cristo. O próprio Lloyd Jones, por exemplo, escreve um livro sobre a unidade, que é um comentário da epístola de Paulo aos Efésios. Por que isso? Porque todo o tempo Paulo demonstra
os efeitos do caráter redentivo sobre aqueles que foram salvos a partir dos planos eternos e perfeitos do próprio Deus. Esse primeiro capítulo que nós começamos a ler, paramos aqui na metade dele mais ou menos, ele é um tratado de Paulo, é um verdadeiro tratado de Paulo a respeito da constituição da igreja, constituição espiritual, orgânica da igreja, que por sua vez é uma igreja composta por gentios. Nós estamos lá em Éfeso, mas também com templos judeus na sua membresia. E aqui nós temos 3 efeitos. Porque quando Paulo começa a falar a respeito daqueles que foram abençoados nas regiões celestiais, que foram predestinados por Deus, foram chamados pelo Senhor, eleitos nele, salvos em Cristo, Paulo, sem fazer divisão de parágrafos, mas ele coloca de forma muito clara que essa é uma obra da Trindade Santa sobre nós. Dos versículos 1 a 6, Paulo estará falando a respeito da eleição do Deus que amou aqueles a quem predestinou. Paulo se apresenta à igreja de Éfeso aqui nesse começo, com o uso do termo claro, vontade. Ele coloca isso no sentido de que Deus agiu livremente, ele teve vontade e ele fez isso porque quis. Deus é soberano, ele resolveu, ele teve vontade e ele, por ser Deus, pode exercer a sua vontade da forma que quiser, como quiser e quando quiser ao longo da história. E mesmo antes de a história começar, Deus é soberano para fazer o que quer. E Paulo deixa isso muito claro. A vontade de Deus é totalmente soberana, é livre e é perfeita. Por isso, ele predestinou aqueles que ele queria salvar. Ponto final. Todas as vezes que um ser humano questiona a predestinação de Deus, ele o faz a partir da justiça humana e não do olhar da soberania e da perfeição de Deus. Inclusive crentes, quando questionam a partir do olhar da justiça humana. A mesma justiça humana que o próprio Deus inspira o autor sagrado a dizer que é como trapo de imundície. Você já sabe, você leu isso na Bíblia. A justiça, nossa justiça, é como um trapo de imundície. É um pano muito sujo. É aquele que você limpou a casa? Não. É bem pior do que isso. Eu acho que eu não vou contar para vocês o que é o trapo de imundície, porque daqui a pouco a gente vai almoçar. Mas o trapo de imundície é bem pior do que o pano de chão. É bem pior do que o pano que você limpou lá onde fica o seu cachorrinho, onde ele mora lá. É bem pior do que isso. Um dia o presbítero seminarista Maurício conta para vocês no culto da noite, tá? Porque de manhã não, porque vai atrapalhar o almoço do povo. Mas diante desse Deus bendito, todo mundo ficou curioso, né? Curiosidade é pecado, viu, gente? Induzir todo mundo ao pecado. Mas diante desse Deus que é totalmente bendito, único, soberano, perfeito, santo, nós não podemos fazer nada senão dizer: Deus, o Pai, resolveu me escolher. E como é que eu sei que Ele me escolheu? Pelo testemunho interior do Espírito Santo. O próprio Paulo diz: o Espírito Santo vai dizer lá dentro de você se você é salvo ou se não é. E se você é salvo, você foi escolhido. Não tem como ser salvo sem ter sido escolhido por Deus. Deus nos escolheu nele, diz o versículo 4. Ele, assim como nos escolheu nele, está falando do Deus Pai. A doutrina da eleição é enfatizada em toda a Escritura. Deuteronômio 7,6, Isaías 45,4, João 6,44, Atos 13,48, tem um monte de texto bíblico dizendo: Deus nos escolhe porque Ele quer escolher. Ele vai fazer isso porque Ele é Deus, Ele é soberano e ponto final. Gostemos nós ou não, Ele é soberano. E Ele faz o que bem lhe agrada, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavrinha, que às vezes a gente tem que ir lá no dicionário, quer dizer isso: é do jeito que Ele quer, segundo a vontade dEle, que é muito boa, é perfeito, tá? Então, essa forma do verbo, quando é traduzida por escolher,
lá atrás, né, o pessoal lá que falava a língua lá em que foi escrito o Novo Testamento, o grego, esse verbo era mais preciso do que o escolher que nós temos hoje em português. O que ele queria dizer? Que Deus não apenas elege por si mesmo, mas também elege para si mesmo. Quando Deus predestina alguém que será salvo no decurso da sua história pessoal, Deus lá na eternidade pretérita, Ele escolheu aquela pessoa para si e por si. Deu para entender? Você não foi escolhido porque você é bonito. Você foi escolhido primeiro porque Deus quis. Segundo, você foi escolhido para Ele. Isso faz uma diferença incrível. Nós não fomos escolhidos por Deus simplesmente porque Deus acordou um dia, se é que Ele dorme, né, lá na eternidade, e disse: hoje eu vou escolher Olinda, sabe? Acordei hoje querendo. Não! Ele escolheu deliberadamente quem quis escolher para a sua própria glória. Se você é filho de Deus, você está aqui hoje, lavado e remido no sangue do Cordeiro, para a glória de Deus. Isso faz diferença. Isso muda o nosso pensamento. Eu não sou fruto de um acaso divino. Deus escolheu porque Ele quis. E querendo me escolher, Ele tinha um propósito para me escolher. A eleição de Deus não anula, no entanto, a nossa responsabilidade. Deus graciosamente me elege, graciosamente me promove a vinda de Cristo Jesus, graciosamente manda o seu Espírito Santo pegar minha cabeça e virar para a cruz e entender a cruz. Graciosamente Ele me diz: agora, jovem, você tem que ser santo, porque eu sou santo. Graciosamente Ele me ajuda a perseverar até o final. Graciosamente eu chegarei aos portais eternos. Por quê? Porque Ele, tendo me dado também a minha responsabilidade, por outro lado, por graça imerecida de minha parte, Ele me dá os meios para que eu consiga fazer isso. Ele quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para Ele. Versículo 5: para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E finalmente, começo do versículo 6, nos predestinou para o louvor da sua glória. Toda vez que você ler aqui esse conectivo para, vai ser algo para o que você foi destinado por causa da sua adoção, que é consequência direta da sua eleição em Cristo Jesus, feita pelo Pai. Amém? Amém. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Para a adoção de filhos. No Império Romano, segundo a lei romana, quando alguém era adotado, era muito fácil adotar alguém no tempo romano. Hoje é mais difícil, mas naquele tempo era muito fácil. Quem é que adotava? Quem tinha dinheiro. Quem é que era adotado? Aí o Império Romano era preconceituoso, viu, Maurício? Quem é que era adotado? Geralmente homens. Por quê? Porque geralmente o sujeito que adotava não adotava porque era bom, não adotava porque tinha pena de quem era órfão. Adotava porque geralmente ele não tinha filhos que correspondessem à sua herança, então ele adotava para poder o sujeito dar continuidade. Era só isso, não tinha muita bondade nessa história não. Mas uma vez adotado, era automático, o nome do sujeito mudava, o seu sobrenome passava a ser o do pai adotivo na mesma hora, e todos os privilégios de um filho natural, ele passava a ter imediatamente. Quando Paulo diz aqui que ele nos escolheu para ele, para a adoção de filhos, o que ele tem em mente é a lei romana. Só que a lei romana adotava por outros motivos. Mas ele agora está dizendo, Deus nos escolheu para que sejamos adotados nele de modo pleno. Na hora que nós somos adotados, nós recebemos o nome da família. Paulo chega a falar isso em outro lugar.
é imediato, nós recebemos o nome, o sobrenome do Pai nos é dado. Todos os privilégios de um verdadeiro filho nos são dados naquele mesmo momento, é automático. Então é isso que Paulo se refere. E o principal motivo da adoção, da eleição, da predestinação, da nossa salvação é a glória de Deus. Está no comecinho do versículo 6. Então o Pai faz tudo isso por nós. Amém? Amém. Posso falar do Filho? Se o Pai nos escolhe, o Filho nos redime. Ele é o Redentor. Tudo ocorre por causa do amor de Cristo e da sua entrega. A redenção do seu sangue, pelo seu sangue, tem um relacionamento direto com o pagamento a Deus pelo resgate requerido para a libertação de uma alma cativa. Vamos tirar uma coisa popular da cabeça? Cristo não morreu na cruz para pagar nada ao diabo. O diabo não pode fazer nada. O diabo é o cão a serviço de Deus. Lutero dizia que Satanás era o Satanás de Deus. O que quer dizer? Sabe lá na roça, você tem um cachorro que é bravo, você põe no arame, é aquele arame de ponta a ponta no quintal e põe ele na coleira. O que o cachorro faz? Ele só consegue andar para lá e para cá, onde o arame deixa, não é assim? O pessoal da roça aí já viu isso? Quando Lutero falou que Satanás era o Satanás de Deus, foi isso. Ele está amarrado, ele tem limites, e ele só vai e volta onde Deus permite. Ele não é um outro Deus. Deus não luta contra ninguém. Deus criou todas as coisas. Deus não vai pagar resgate a Satanás. Quem é Satanás para querer alguma coisa? Ele é alvo da criação. Então, quando nós vemos que foi pago um alto preço por nós, é um preço que foi pago para aplacar a ira justa de um Deus santo contra o pecado de uma raça caída. E todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro tem a ira de Deus aplacada sobre si próprio por causa do preço que foi pago. Toda a ira que era contra a minha vida foi parada em cima de Cristo pendurado na cruz do Calvário. Esse é o pagamento vicário de Cristo por nós. O preço da redenção era a morte. Tinha que haver sangue. Nós fomos livrados da ira de Deus e fomos transportados para um outro universo, que é o reino do Filho do seu amor. Fomos guindados à posição de filhos adotados e lá fomos colocados como irmãos do Redentor. Ele é o irmão mais velho, nós somos os irmãos mais novos. Somos co-herdeiros com Cristo de todos os benefícios que o Pai oferece ao seu Filho unigênito. Estamos assentados com Cristo em estruturas que ainda não conhecemos, mas em Cristo Jesus já estamos lá. Nós não devemos pensar para menos, nós devemos pensar que fomos eleitos, fomos regenerados, fomos poupados da ira vindoura do Pai, por causa do amor de Cristo, e nele já estamos em posição que sequer imaginamos que estejamos agora. Cristo é a fonte da herança daquele que crê. Cristo é o meio da convergência de todo aquele que foi eleito e que ainda não conhece o Senhor. Por isso que a igreja precisa pregar. Eu não sei quem é eleito, eu não sei quem o Pai elegeu. Ele não botou aqui na Bíblia uma lista de gente, ele não deu revelação quais são os vizinhos predestinados. Ele não falou isso para a igreja. Ele mandou que a gente fosse pregar o Evangelho, e todo aquele que é ovelha do Senhor vai ouvir a sua voz, vai reconhecer o chamado e vai andar atrás dele. Não é assim que João diz? Mas vejam bem, não era cabrito e não era lobo que vai ouvir a voz e vai virar ovelha. As minhas ovelhas vão ouvir a minha voz e vão me reconhecer. Nós já nascemos ovelha, só que a gente nasce sujo, a gente nasce ovelha com carrapicho, com lama, a gente nasce ovelha doente, mas é ovelha. E somente quem nasceu ovelha, predestinado pelo Senhor, lá na eternidade pretérita, quando ouvir o chamado do bom pastor, vai reconhecer que é a voz dele. E
E aquele que reconhecer a voz do chamado do pastor não vai resistir, vai andar atrás dele. O Filho redime e o faz com graça e por seu amor. Amém? Amém. Vamos falar do Espírito Santo? Amém. Versículos finais 13 e 14. O Espírito Santo, o Deus Pai nos predestina, o Deus Filho nos redime, o Deus Espírito Santo nos protege com a sua divina promessa. Ele está aqui nos guardando, para que não tropecemos e não caiamos. Ele está aqui nos dirigindo a fim de que perseveremos até o final. Ele está aqui guiando a igreja visível até que ela esteja encontrada com todas as igrejas visíveis naquilo que nós chamamos de igreja invisível, que é perfeito, sem mácula, sem mancha. Não espere a perfeição da igreja visível. Almeje a perfeição da igreja invisível, porque essa é garantida. Mas o Espírito Santo é aquele quem nos guarda, é aquele quem nos conduz. Lá no versículo 13, o que nós temos é que o Evangelho de Jesus Cristo, que é revelado por Deus através da Escritura, precisa ser ouvido, precisa ser crido. Ele precisa ser ouvido depois de você ver lá em Romanos, por exemplo, 10, versículo 17. Ele precisa ser crido. João, capítulo 1, versículo 12. E somente tendo ouvido a palavra e crido na palavra é que entra em nós a salvação. A salvação é operada dentro de nós. Não há uma salvação automática porque eu era predestinado. Eu preciso ser salvo. A predestinação é atemporal, é da eternidade pretérita feita pelo Deus Pai. A salvação individual é feita no tempo e na história. Um dia você ouve o bom pastor chamando. Naquele dia o seu coração é convertido pelo poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz você identificar que aquela voz é do bom pastor. É o Espírito Santo que age no seu coração, enquanto você ouve um sermão simples como esse, que age no seu coração, a fim de que, tendo iluminadas as suas percepções espirituais, você seja edificado na palavra de Deus. É o mesmo Espírito Santo que alguém, nunca tendo ouvido falar do amor de Cristo, mas sendo eleito do Senhor, ouvindo a pregação do Evangelho, tem o seu coração mexido, as suas entranhas conturbadas por aquele chamado irresistível, e ali existe a conversão, sempre pela ação do Espírito Santo. Isso tudo para termos salvação e condução diante do Senhor. Isso é a ação do Deus Espírito Santo. O próprio Espírito Santo vem para habitar no crente. Vocês imaginam, Deus Todo-Poderoso habita cada coração regenerado. E é porque Ele habita o coração do crente que Ele garante e preserva a sua salvação eterna. Porque o Espírito Santo também é chamado no Novo Testamento de selo. Quando Paulo fala de selo, ele está falando de uma carta. Naquele tempo está lá, você mandava uma carta que não tinha envelope, né? Era uma carta geralmente enroladinha, ou toda dobrada, e aqui você colocava um selo. Esse selo pingava cera quente, e alguém vinha com um anel, ou com, esqueci o nome daquilo, mas era exatamente para essa função, você fazia a marca daquele selo. Oi? Carimbo. Tem um outro nome, mas é como se fosse um carimbo, que é para fazer a marca. Fazia um brasão ali, e o que acontece? Aquela cera ela esfriava e ficava dura. Ninguém podia abrir aquilo ali. Se abrisse, ia denunciar que foi violado. Pois Paulo diz que o Espírito Santo é o nosso selo. Ele é a nossa garantia. Nós não seremos violados na nossa espiritualidade por nada, porque nós estamos em trânsito
para chegarmos às mãos de Deus Pai. E somente o Senhor vai abrir. E aí, quando a gente chega lá no Apocalipse, tem aquelas menções, né, dos selos sendo abertos, é esse mesmo selo. Porque quando você abre selos, você desvenda mistérios. A nossa vida, guardada pelo Espírito Santo, é guardada para o Pai, para o sumo juiz, que haverá de nos receber na sua mansão celeste. Amém? Esse documento que era selado, geralmente ele ficava sob a autoridade de uma pessoa, e era a pessoa que tinha o carimbo. Ele representava a autoridade de quem tinha o carimbo. Isso queria dizer que havia segurança naquele documento, que havia autenticidade, que havia propriedade. Só tinha uma marca daquela, né? E era conhecida também. O Espírito Santo é concedido por Deus como a nossa garantia. Nós temos uma garantia. É por isso que nós, reformados, prezamos por uma doutrina chamada doutrina da preservação dos santos, ou da perseverança dos santos. Essa doutrina é aquela que trata da garantia do Espírito Santo para a nossa vida. Amém, queridos? Amém. Vamos aplicar. Se Deus o Pai nos elegeu, e Ele fez isso com a sua soberana vontade, e se Deus o Filho nos redimiu no tempo aceitável, que ainda é esse, então, se isso já aconteceu, Deus e Espírito Santo vai nos manter guardados, porque existe uma promessa disso, vai nos manter guardados, porque nós somos herdeiros do Pai, co-herdeiros com o Filho, selados pelo próprio Espírito Santo, como penhor da promessa e da vontade de Deus Pai, até aquele último e bendito dia. Nós estaremos diante da Trindade Santa que operou a salvação em nós, mais ou menos como Paulo cita aqui. Essa palavra é para tranquilizar o nosso coração. E essa palavra também é para dar a você os meios pelos quais você pode compartilhar o processo salvífico de Deus. Não precisa inventar. Você só precisa dizer que Deus criou o homem com perfeição e sem pecado. O homem resolveu pecar. O que é isso? Se você depois mencionar o que o Pai, o que o Filho e o que o Espírito Santo fizeram, e ainda fazem, você pregou o plano da salvação. Você pode fazer isso em 5 minutos. E talvez você alcance a vida de um eleito que ainda não conseguiu ouvir a pregação do Evangelho. Não espere que ele entre na igreja. Faça isso você. Leve a palavra. Nós fomos escolhidos, redimidos e guardados com um propósito, que é o louvor da glória de Deus. Está nos versículos 6, 12 e 14. Para o louvor da glória de sua graça. 6, 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. E 14. Qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua vontade, em louvor da sua glória. Vejam bem, para cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, nos trechos que eu isolei, nós vivemos porque fomos chamados para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus Pai, para o louvor da glória do Deus Filho, para o louvor da glória do Deus Espírito Santo. Isso nos dá também, além de nos dar o descanso da obra de Deus sobre nós, nos dá também a empolgação necessária para nós termos uma vida que agrade ao Senhor. É para isso que nós vivemos, para o louvor da glória de Deus. Você não vive, em primeiro lugar, para ser pastor, para ser advogado, para ser contador, para ser médico. Você vive em primeiro lugar para o louvor da glória de Deus. E todas as outras coisas, pastor, médico, advogado, seja lá o que for, que seja para o testemunho vivo de que nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Amém? Amém. Será que a gente pode
atestar diante de Deus? Eu tenho vivido para o louvor da glória de Deus? Essa é uma pergunta que cada um pode se fazer. Aliás, deve se fazer. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada ao nosso coração e agora entregamos a Ti os efeitos dessa palavra, a fim de que o nosso coração seja acrescido de paz e de bênção, sejamos cheios do Teu vigor e que aprendamos de modo continuado, no processo da santificação da nossa vida, a vivermos para o louvor da glória do Senhor. Dá-nos a Tua alegria e a Tua paz e conduz-nos na Tua segurança santa, promovida pelo Deus Espírito Santo sobre nós. E obrigado, Senhor, pela obra da salvação sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém.